Muito bem, gente. Vamos deixar de fundinho. Podemos? Podemos. Olá, pessoal. Estamos subidinhas. Estamos. Temos um erro? Temos um erro. Que susto! Até o pretinho correu. Tadinho, calma. Nada sei dessa vida, vivo sem saber. Nada soube, nada saberei. Sigo sem saber. Que lugar Me pertence. Vocês são muito loucas. E assim seguimos 2020, Ó, gente. um brinde das comadres pro nosso último vídeo de 2020. Volta. Um brinde, tem que beber. Calma, Peraí, essa vamos- xícara não é minha, véi. Ah, gente. velho. É azul, Não, a minha é galera. azul. Isso. Obrigada. É assim. Tá Tudo bem, 2020 continua. 2020 segue pleno. Um brinde. Olá, Oh. bom dia, né? Boa tarde, boa Boa noite. tarde, boa noite, depende do seu horário aí que você tá assistindo a gente. Esse ano nós nos encontramos poucas vezes, né? Acho que até pela situação, né? Que nós tivemos esse ano inteiro. Mas hoje nós resolvemos nos reunir aqui para fazer o último vídeo do ano das comadres. Último de 2020. Então para começar a gente quer fazer, né? Oferecer um brinde das comadres ao ano de 2020. Amiga, ano de 2020 não foi muito bacana. A finalização do ano de 2020. Mas é sobre isso que nós vamos falar. Estamos no celular. Então, segura aí que a gente vai chegar lá. Segura o desespero. Bom, Ledinha, Amores, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreve, tá? Deixa seu like, ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Ativa o sininho da notificação. aparece pra dar um oi pra gente que a gente gosta. Comenta os nossos vídeos. A gente gosta de saber assim, se vocês estão gostando, o que vocês gostariam que a gente falasse. Mandem perguntinhas. Isso. A Camila propôs pra gente esse final de ano agora que nós gravássemos um vídeo falando sobre o quê, Camila? Sobre as lições de 2020. O que nós aprendemos, o que nós pelo menos tentamos aprender, as reflexões, como o 2020 tocou cada uma de nós. E aí a gente fez essa proposta de pensar durante essa semana, escreveu nos papeizinhos. Em cola. Não me disseram essa parte. A Leda não escreve em lugar nenhum, porque ela é do improviso, e Só eu e a Carla, sagitariana. somos librianas, a gente é muito planejadinha. Bom, então assim, Camila, gostaria de começar Posso começar? falando das suas reflexões em relação ao ano, né? Este ano que a gente já tá aí, o quê? 2 semanas pra finalizar? Sim. Graças a Deus. Então, gente, 2020 não foi um ano fácil, né? Não é novidade falar isso. Foi um ano pesado, mas eu acho que nada vem por acaso. Acho que, né, não cai uma folha de uma árvore, né? Se Deus não permitir. E o que eu tirei, assim, não vou me esticar muito para não ficar aqueles vídeos longos, né? Fazendo um apanhadão do ano, o que ficou? Eu acho que, primeira coisa, eu acho que a questão de não esperar tanto das pessoas. Isso foi uma coisa que marcou muito pra mim esse ano, assim. Por que não esperar tanto das pessoas? Não exigir mais do que as pessoas têm condição de oferecer. Porque eu também não consigo oferecer sempre e muito, e eu também vou frustrar as pessoas, eu também não sou perfeita. Então, acho que é uma coisa que ficou marcada pra mim. E outra coisa que ficou marcada é a questão das pessoas que eu me relaciono. Acho que uma pequena colinha, vou passar o olho aqui rapidinho. Lembrando, né, gente, que isso são as nossas vivências pessoais. Lembrei. Tá? Isso é de cada um, é a vivência da Isso. Camila, eu vou falar um pouco da minha, a Leda vai falar um pouco da dela, não tem certo ou errado, mas a vivência de cada um, né, diante desse ano, né? Na hora que a gente escreve, fica tudo mais claro, né? Então, assim, na hora que eu tava lá pensando, refletindo, é a questão de buscar me envolver com pessoas que estão procurando evoluir, que estão procurando melhores nas suas vidas, independente do âmbito, que seja psicológico, emocional, espiritual, social, independente disso, porque eu acho que essas pessoas que estão buscando, que estão
fazendo essa reforma íntima, essa transformação íntima, são as que agregam na vida da gente, que acrescentam. Então esse ano também isso ficou muito claro pra mim, assim, essas são as pessoas que eu quero me envolver, essas são as pessoas que agregam na minha vida e essas são as pessoas que eu quero ter perto de mim. Muito bem. Ótimas reflexões. Essas são as minhas reflexões. Aprender tanta coisa, é difícil aprender, né, gente? Mas a gente tenta, pelo menos tentar a gente tentou. Posso? Ok, pode. Sério, Posso? Pode, fica à vontade. Quando a Camila falou essa semana, né, pra gente escrever isso, né, em relação ao que a gente aprendeu, né, esse ano de 2020, a primeira reação foi um susto até em forma de brincadeira, que eu falei assim, gente, mas eu não aprendi nada, né, rindo. Não aprendimos coisa nenhuma. Depois, até conversando com uma tia minha, eu achei muito interessante uma proposta que ela me fez. Ela falou, Carla, para, reflita, respira, né? E pensa, durante esse ano, porque acho que esse não foi um ano fácil para ninguém, mas eu acho que foi um ano de muito aprendizado, sim, né? Eu acho que quem não aprendeu alguma coisa neste ano estava dormindo. Eu pensei isso também na hora que eu estava escrevendo. Porque foi um ano que fez com que nós olhássemos mais pra gente, foi um ano que fez com que a gente se deparasse mais com a gente mesmo, né? Não dava pra fugir muito, né, da gente. Continua né? não dando. Não tem como fugir. Não Na tem. verdade, posso só te interromper? Pode, Na verdade, pode. eu acho que nunca tem como a gente fugir da gente. Mas acho que esse ano, especificamente, ele nos obrigou a entender isso. Que não dá pra fugir da gente. E aí, o que ela me propôs? Ela falou assim, lembra de episódios que passaram na sua vida esse ano, como uma fotografia, que você abre aquela fotografia e você amplia, e quando você faz essa ampliação da fotografia, você tem a oportunidade de olhar. A gente faz muito isso, né? Quando a gente vai olhar uma foto, a gente tira uma foto e a gente vai lá e amplia a foto, vai dar um zoom pra gente ver como é que ficou aquela foto. E a gente pode fazer isso na vida da gente. Eu acho que é até uma reflexão legal para quem está ouvindo aí do outro lado, poder também fazer isso na vida, né? Dá aquele zoom em aquele momento que você passou durante esse ano inteiro, porque eu acho que a gente qualificar uma situação como boa ou ruim é muito pouco, né? Porque eu acho que nada é bom, nada é ruim, né? Nada é totalmente bom e nada é totalmente ruim. Eu acho que tudo tem dois lados, tudo é a face, né, da moeda. Tem um lado bom, lado ruim, o sul, o norte, o calor, o frio, né? Então tudo na vida tem as polaridades. Então eu acredito que tudo vem de alguma forma, por mais que naquele momento que acontece parece não ser tão bom, mas com certeza isso trouxe alguma coisa que só a gente, cada um dentro da sua experiência, cada um dentro da sua maturidade, cada um dentro da sua vivência, é capaz de entender aquilo da melhor forma possível e tirar algum proveito daquilo, né? Mas alguma coisa com certeza a gente tirou, né, de tudo isso. Então, assim, das minhas reflexões, uma das coisas que eu coloquei aqui é que a gente não controla nada. A gente tem às vezes a sensação, e eu acho que é uma sensação muito errônea, né, de achar que a gente controla alguma coisa. Eu acho que esse ano veio para mostrar pra gente que a gente não tá com controle de nada. Nada. Né? A gente mal controla nada. O intestino. Nem esse, minha filha. Nem esse. Então, assim, olha, se a gente for pensar, nós fizemos planos, quem diria, né, quando nós paramos aqui, fizemos planos em 2020, né, de tudo que nós faríamos nesse ano, de repente vem uma situação em março que muda a vida de todo mundo. Não, a gente está falando da vida de uma cidade, da vida de uma família, nós estamos falando da situação do planeta, e isso mexe com todo mundo. Então a gente percebe o quão pequenininho a gente é diante de tudo isso, e que esse controle não é nosso, que às vezes a gente precisa entregar um pouco mais para a dona vida, deixar que a sabedoria da vida guie as coisas, porque esse controlar, ele é sofrido. Como diz o Chico Xavier, né? Somos um cisco. Nós somos um cisco. A gente é um porquinho. Um cisco, né? Então, assim, e essa necessidade de controlar as coisas, ela é muito sofrida. Isso causa uma angústia, isso causa uma ansiedade, isso causa um desespero, isso causa uma depressão muito grande, porque a gente fica naquela falsa ilusão de que a gente controla, Por isso que hoje em dia tá todo mundo muito ansioso, muito né? adoecido. Perdeu-se muito o controle de tudo, então as pessoas não estão acostumadas com isso. Ou a gente começou a entender que a gente não tem o controle, a gente tinha a falsa sensação do E controle. aí essa caída de ficha fez todo mundo
adoecer naturalmente, né? Né? Então isso para mim chegou com uma forma, porque eu tenho uma característica um tanto mais controladora e isso tem me feito olhar para essa situação de uma forma que não adianta, né? Que não adianta, que às vezes a gente causa muito mais sofrimento nessa situação, né? Então isso é um exercício mesmo da gente olhar e perceber, deixa a vida seguir. Né? Vamos entregar mais, vamos confiar mais. Eu acho que é o equilíbrio, vida, né? Não é nem a questão de buscar controlar tudo e também não deixar a vida me levar. Também não é assim, né? Sim, então, assim, tudo, eu acho que 2020 é buscar a busca do equilíbrio, que não houve ainda. Encontramos ainda não. Até porque nós não Estamos somos procurando. zumbis, né, gente? Quando eu penso nessa situação de não fazer nada também, parece que a gente, assim, é uma situação meio zumbi, que a gente vai como se a gente não tivesse escolha. Fluxo, não. Que a gente não tivesse, nós não fôssemos seres ativos. Nós somos seres ativos, né? Apesar da gente não controlar tudo, a gente faz um plano, a dona vida faz outra, mas nós somos seres ativos, né? Uma outra situação que me fez pensar muito é que os laços pessoais são muito mais importantes que os bens materiais. Esse ano eu tive a oportunidade de ampliar os ciclos de amizade. Só quem convive aqui, quem convive comigo sabe, né, que minha família mora longe e o quanto que estar perto de amigos, né, o quanto que fortalecer os laços de amizade ajudou a gente a passar esse ano de uma forma mais leve, né, de uma forma mais equilibrada, porque a gente cuida da saúde física, mas a gente cuida da saúde mental também, que é importante, e a gente preservar a amizade, a família, né, eu entendi que acho que a gente percebeu a finitude da vida, né, que quem não teve um apoiozinho humano passou aperto. Passou aperto, né? E como as coisas podem acabar a qualquer momento, né? Acabar pelo menos aqui, nessa vida aqui, nesse momento, né? A finitude das pessoas, a finitude das coisas. E a gente aprender a valorizar cada momento, valorizar esses encontros, valorizar o abraço na família, né? O momento que a gente pôde estar junto esse ano, que não foram muitos, mas que nós pudemos estar junto, principalmente a amizade, né? Esse ampliar de amizade, né? Acho que é isso, gente. Mais uma coisinha só. Eu sei que eu tô falando demais, mas eu só quis mais uma coisinha que eu acho que é importante. Uma coisa que me ficou muito clara esse ano, que pra mim me chamou muita atenção, é que saber não significa necessariamente ter consciência de alguma coisa. Né? Eu acho que isso é uma coisa que me veio muito, muito esse ano, que me chamou muita atenção, porque uma coisa é eu saber que comer determinada comida me faz mal, a outra coisa é ter a consciência de parar de comer aquilo, né? Eu saber que beber ataca o meu fígado, mas eu conseguir parar de beber, né? Não tô dizendo que eu bebo, tô dando assim um exemplo. Então, assim, de coisas na vida que a gente sabe, né, mas que a gente ainda não adquiriu a consciência, eu acho que é um trabalho constante, é um trabalho contínuo, né? Eu tô nisso, acredito que as meninas também estão nesse caminho. E a gente sabe o quanto é difícil, né? Internalizar as teorias é muito difícil. Porque assim, uma coisa é a teoria, porque a teoria até muita gente tem, a gente até sabe de muita coisa, mas o limiar entre o saber e a prática na consciência, a gente ter a consciência e não fazer mais aquilo é muito difícil, né? Então isso é um exercício mesmo de quê? De autoconhecimento, de mudança pessoal, de olhar para as sombras e querer mudar. Então isso dá trabalho, mas eu acho que a gente está nesse caminho aí, nessa busca. Depois de falar demais, Ledinha? Pensa numa mulher que conversa, gente. É sua vez. Então, gente, quando as meninas propuseram, foi a mesma situação, foi um susto. Porque eu ficava pensando assim, gente, mas o que a gente aprendeu nesse ano? A vida só dá trabalho para as pessoas. E aí foi interessante, eu até sugiro a vocês que façam isso em casa, se coloquem para pensar o que vocês aprenderam esse ano, o que vai ficar de aprendizado, porque alguma coisa vai ficar. No meu caso, ficou o seguinte, eu acho que eu vou talvez me repetir um pouco, mas eu vou... É a mesma coisa que a Carla falou, a questão de estreitamento de laços, principalmente familiares. A gente começa a dar valor, eu comecei, por exemplo, assim, a dar valor no abraço da minha mãe, porque teve um momento em que eu não podia abraçar ela. Porque eu, além de blogueirinha, além de fotógrafa, eu também sou técnica de enfermagem. Então, assim, a minha profissão não me permitia ter um contato com a minha mãe. Então, eu via a minha mãe muito restritamente, a minha avó. Somente no início, isso, tava aquele sim, caos. aquele medo todo, março, abril, e aí eu tava
com muito medo e trabalhando. E eu pensava assim, gente, e se eu passar alguma coisa pra elas? E aí foi quando eu parei, eu pensei assim, gente, eu sempre tive a minha mãe aqui. E eu acho que eu nunca dei tanto valor, assim, no abraço, no beijo, no cheiro dela, sabe? E quando eu senti falta, eu falei assim... Eu não tô valorizando da forma que eu preciso, da forma que ela merece, da forma que toda a minha família merece em si. Eu temi muito pelos meus filhos, pelo meu marido, pelas minhas amigas, por todo mundo. Então, assim, eu queria estar junto, mas eu não podia. Ela ficou bem doida, gente. Eu fiquei um pouco mais doida do que eu já sou. Surtou. E assim, eu sofri muito. E aí eu vou me repetir mais uma vez, porque daí a gente volta na questão do controle. Eu sou uma pessoa muito menos controladora que a Carla. Vou deixar claro. Mas aí eu me vi numa situação de que eu não tinha controle de nada. Sabe o que é nada? Eu não conseguia. Eu não conseguia controlar porcaria nenhuma. E aí eu percebi que, na verdade, eu nunca controlei, gente. Mulher louca. Não só você, Ai, não só você. E aí foi interessante porque eu me coloquei pra pensar. Peraí, se eu não consigo controlar isso, eu não consigo controlar nada. E aí eu me vi tão pequena, tão insignificante diante de toda a situação, que essa insignificância, ela me doeu e eu precisei olhar pra dentro de mim pra eu entender o tanto que eu sou insignificante. E foi doloroso. E foi muito doloroso. E ainda é, porque eu ainda tô nesse processo de entender que eu sou exatamente um cisco. Continuamos todas no processo. É um processo. Ninguém processou muita coisa ainda. Estamos processando. E aí volta de novo na questão do saber e da consciência. Exatamente. Né? Outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro foi a questão de também estreitamento de laços de amizade. Que assim, se eu não tivesse tido apoio, Carla, Camila, Tâmara, Neide, Pamela, se eu for citar todo mundo aqui vai ficar extenso. Mas essas 5 que eu citei são as mais importantes. Acho bom. Se eu não tivesse tido esse estreitamento, esse vínculo mais próximo, essas pessoas próximas a mim, por exemplo, o meu apoio psicológico tá aqui, o meu apoio no meu trabalho foram as 3 que eu já citei, a Tâmara, a Pamela e a Neide. E assim, gente, foi de uma importância tão grande ter essas pessoas do meu lado, em casa, ter o meu marido do meu lado, os meus filhos, assim, foi tudo muito importante, as pessoas foram muito importantes. Esse convívio, esse estreitamento de laço foi, assim, muito significativo, porque se eu não tivesse isso, eu teria afundado mais do que eu afundei, agora que eu tô saindo. Mas eu acho que todo mundo, né? Acho que essa formação desses laços esse ano, né? Meu apoiozinho. Apoiar, esse foi um apoio para todo meu mundo, apoiozinho. né? Foi um apoio para todo mundo e a gente cuida da gente também, né? A gente tem que cuidar das nossas emoções Graças também. a Deus, a gente se tem. Né? A gente se tem. Mais alguma coisa, amiga? É isso, Mais gente. alguma coisa? 2021 vai ser diferente? Não, Não. sabemos. Eu acho que, né, gente? Um pouquinho mais maduras Esperamos, entraremos? né? Sim, mais maduros sim. Um pouco mais amadurecidos. Esfolados também. Então, assim, eu gostaria Mais fortes, de porque propor somos para vocês que estão ouvindo aí que façam também essa reflexão. Façam esse exercício. Faça o exercício da foto, amplia aí a imagem da vida de vocês, de tudo que vocês passaram, porque com certeza tiveram momentos bons. Quando a gente ouve alguém falar assim, foi ruim, não, amplia um pouquinho mais, que com certeza Não tiveram foi. muitas vivências, a gente saiu muito mais maduro, né, dessa situação e a gente tem muito a aprender, a gente está aprendendo, né, então tem muita coisa ainda para acontecer, mas que a gente deseja que 2021 seja um ano abençoado para todos, quem puder estar junto com a família, né, que esteja, Aproveita. né, muita saúde, muita paz, né, muito amor para todos e a gente vai ficando por aqui com as comadres. E nada sei Um dessa brinde. vida. Vivo sem saber. Hoje ela tá muito cantora. Brinde! Pessoal, continuem usando máscara e álcool em gel, por favor. Isso é uma dica da técnica de enfermagem. Que eu possa abandonar. Que lugar. Pretinho adorou participar do vídeo. Ai, gente, hoje a nossa comadinha não veio. Ela tá cuidando da minha filhadinha, verdade. Beijo! Tchau, Beijo gente. pra vocês, um Sou 2020 errante. abençoado. Vivo na estrada. Brinde
a letra, amiga. a gente não sabe não.